bom dia. O título da nossa apresentação a mim faz-me lembrar o Buzz Lightyear do infinito e mais além. É um bocadinho isto a sensação de toda esta questão dos dados. Eu já nem falo da inteligência artificial, porque é muito mais que o infinito, mas a sequência é um bocadinho, nós podemos fazer tudo e o mundo vai mudar bastante. No tempo que temos aqui, vou estar a falar com vocês pouco mais de 10 minutos, eu queria focar em duas coisas, que é esta questão do não, sem limites, do céu e a fundação. Porque sem uma boa fundação não vamos conseguir aproveitar todas as potencialidades que hoje em dia estão em cima da mesa. Eu aproveito também para vos dar uma ideia de que foi comentado que algumas das letras que estão aqui são pequenas. O contexto em que nós preparamos a apresentação é com a ideia de que vocês a seguir vão ter acesso à mesma, podem fazer o download. Portanto, eu vou procurar transmitir 2 ou 3 ideias, não mais do que isso. Se ajarem interessante, podem fazer o download da apresentação e então algumas destas letras vão dar o próximo passo no entendimento de algumas destas coisas. E para mais, outra vantagem para nós, chamamos assim, se visitarem o nosso site, tudo o que eu vou falar aqui está na área de insights do site da SDG Group. Tem um conjunto de papers e newsletters que ainda vai mais a fundo em todos estes temas, está bem? A SDG é uma empresa que está a fazer agora 30 anos. Temos 16 escritórios em 8 países, temos uma presença global, quer na Europa, quer nos Estados Unidos e também no Norte da África e no Médio Oriente. Somos cerca de... Eu, a semana passada, vi o nosso sistema interno de recursos humanos, 1348, era o número de pessoas que estavam nesse sistema. Portanto, temos uma grande dimensão para uma empresa que só se dedica a analytics. A nossa faturação é cerca de 100 milhões de euros, um bocadinho acima. E ao longo dos últimos 3 ou 4 anos trabalhamos com mais de 500 clientes. Os analistas de mercado têm-nos reconhecido já há algum tempo como um dos líderes na atuação de Analytics, e a Analytics Insight é uma analista de mercado norte-americana que nos premiou com um conjunto de 2 soluções que nós desenvolvemos para clientes nos Estados Unidos. Portanto, não é tão abrangente, mas tem a ver com esta componente mais de inovação. Falei-vos há pouco, nós fazemos Analytics, nós a nível de Analytics cobrimos toda aquilo que nós identificamos como a cadeia, ou o data journey, o caminho dos dados. Começamos em baixo nas plataformas, toda a componente de Data Engineering e Data Management, da recolha e tratamento de dados, depois a parte mais de analisar esses mesmos dados através de Business Analytics ou Advanced Analytics, e por fim a parte mais de Insights com o Performance Management e os Business Insights. Tudo isto hoje em dia que nós sentimos que é uma das grandes necessidades é a componente de estratégia, a componente de transformação, os roadmaps, para encaixar peças, para trazer as novas peças que vão aparecendo no mercado. Portanto, todo este tipo de serviços a SDG cobre e pode ajudar os clientes nesse caminho. Pronto, isto foi apenas uma pequena introdução para nos contextualizar quem é que nós somos. Eu falei que queria transmitir aqui 2 ideias gerais. Elas estão no nosso último Data and Analytics Trends. Nós, desde 2019, temos procurado transmitir no início do ano esta visão que vamos tendo. Com estes 500 clientes que falámos há pouco, é engraçado, porque nós aqui em Portugal, falei em 1.300 pessoas, nós aqui em Portugal somos 60 e poucos consultores. Trabalhamos com clientes que têm cerca de 47 mil milhões de faturação, trabalhamos com clientes que têm 32 ou 33 milhões de faturação. E como devem imaginar, os desafios e as necessidades são bastante diferentes em universos tão distintos quanto estes, mas a questão é que os desafios são os mesmos, os temas são os mesmos. Estes Data Analytics Trends procuram exatamente transmitir o que nós vamos vendo no mercado. Os Given Trends diz aquilo que nós já vemos presente nos clientes. Os Trends on the Rise são projetos, pedidos, iniciativas que estamos a ver a começar a aparecer. E ainda temos normalmente 2 ou 3 áreas com os Slow Shift Trends, que até nós próprios identificamos como vamos ver para onde isto vai, mas são coisas que já se começa a falar. E hoje vou falar na tal questão da Foundation. No Foundation que nós identificámos foi o Next Generation of Data Warehousing e a parte de Data Ops.
E, portanto, é aqui que nós nos vamos concentrar. O céu é o limite, vamos ver qual é a fundação que vai ajudar a fazer este mesmo percurso. Então, relativamente a esta trend 1 que nós identificámos em 2022, nós fomos olhar um bocadinho para aquilo que em 2021 estava neste mesmo documento das trends e nota-se claramente esta evolução e esta continuidade. Nós já falávamos na questão de nothing but the cloud, portanto, já estava em cima da mesa. Hoje em dia, mais ainda, num conjunto de clientes com maior dimensão, nós começamos a ver temas que têm a ver com modelização e com arquitetura de dados. Não vou entrar em detalhe, mas a questão dos data mesh, data fabric, data vault, novas organizações, nova maneira de olhar para esta questão da arquitetura de dados. Esta foi a evolução que notámos de 2021 para agora, para o início de 2022. E está aqui um exemplo de um use case. Eu vou ser muito transparente, chamemos assim. O que era recomendado e foi pensado, se calhar em dezembro, quero fazer um assessment sobre o que é que as empresas precisam na cloud. Eu, hoje, no terreno, já sinto uma coisa diferente. A cloud já está aí, as empresas já não recuam. Tem as suas dificuldades para dar o primeiro passo. Nós estamos a trabalhar com vários clientes aqui em Portugal que deram este primeiro passo na cloud e eu acho que já não passa por assessments, passa por identificar qual é o desenvolvimento do projeto que se quer fazer, ver quais são os 2 ou 3 players que estão a ter a oferta de produtos analíticos na cloud e avançar com projetos. Já não passa por um estudo sobre o que é necessário ou não. Tenho notado, e isto não é identificar que seja a melhor oferta do mercado, tenho notado que a Microsoft tem tido um papel muito relevante na abertura. Eu vou dar exemplos de plataformas com que temos estado a trabalhar e como estamos a construir para os clientes. Aqui em Portugal o que nós sentimos é que o Azure está a democratizar muito esta utilização. Portanto, isto era a primeira trend, cloud, sim. Há uma sensação que não há um motivo específico para ir para multi-cloud, mas é o que está a acontecer. As empresas encontram soluções boas em mais do que uma cloud, é muito difícil ter tudo no mesmo sítio, toda a inovação, todos os produtos novos e, portanto, esse é o que nós encontramos no terreno. Relativamente a esta trend 2 do Data Ops, novamente vamos olhar para o que estava no ano passado. Nós, no ano passado, nestes Data Trends, tínhamos 3 pecinhas, nós chamávamos na altura os 3 cavaleiros do Data Management, Data Ops, Metadata, Data Governance. Nas trends para este ano, nós focámos numa coisa que chamámos Data Ops Power Up. Nós vamos falar, já vos vou dizer um bocadinho o que é isto, mas a base é toda a mesma. Hoje em dia já não é possível estar a fazer um projeto de Analytics para um dashboard ou um projeto de Analytics para um sistema de recomendação de vendas da melhor venda a um cliente. Todo este encadeamento tem que ser permanente, automatizado. Vai ser as palavras que vamos ver mais nos slides seguintes. E esta plataforma, esta base tem que ser contínua, tem que ser automatizada e tem que permitir trabalhar dados a posteriori. Os dados têm que lá estar. A apresentação anterior falou exatamente disso. Tudo o que é necessário fazer com dados para ter dados disponíveis. A grande questão é depois como é que se consegue chegar lá. Vamos falar um bocadinho aqui. Data Governance. Há um conjunto de temas que é importante pensar em Data Governance. Nós, a nível da SDG, nós temos uma coisa que chamamos o Data Enablement Vision, que tem a ver com esta nossa visão sobre o que é o Data Governance e os passos todos que são necessários. Data Governance não pode ser dissociada da parte de Data Architecture, as duas peças vêm em conjunto e é preciso lidar com estes temas que têm de um lado a ver mais com os dados e com a tecnologia, do outro lado tem mais a ver com a organização e os processos. Qual é as tais realidades distintas que nós encontramos aqui? Nós temos um conjunto de empresas, é difícil dar um número, vou-me aventurar. Temos 100, 150 empresas que têm um departamento de Data Governance ou que não têm um CDO, e depois temos 3.000, 4.000, 5.000 empresas que não têm essa dimensão, que não têm esse departamento e que é o departamento de IT que tem que lidar com estas questões, porque não há pessoas unicamente a pensar nisso.
Na melhor das hipóteses, há um departamento de analytics que tem que lidar com estes desafios. E, portanto, as respostas têm que passar à volta disso. É importante ter um entendimento claro sobre o que é as componentes no Data Governance. Aqui tem uma parte mais organizacional, que é a tal questão de as empresas têm essa área, têm esse departamento, têm essa equipe. Nós podemos falar e identificar estas componentes para concretizar o que é o Data Governance. Nas outras empresas há que pensar um bocadinho mais nas componentes do Data Architecture e todos os desafios que estão aqui, do Data Ingestion, do Data Transformation, do Data Profiling, do Data Lineage. Nós podemos ajudar as empresas com estas estruturas, com cada uma destas componentes. Tem muita coisa por trás e é aqui que as empresas vão fazendo este caminho. A nível de Data Ops, é a tal questão da automatização. Eu falei há pouco que tudo isto já não pode ser um projeto, já não pode ser uma coisa que se faz para um objetivo específico. Automatizado, contínuo, automatizado. Depois tem toda a parte da orquestração. Estes são os temas que o Visual Analytics puxa, Data Quality, Data Integration, Data Alerting. A parte de cima é os processos que levam a que estas coisas sejam automatizadas. A SDG, ao longo do tempo, foi desenvolvendo esta framework. Não é mais do que identificar processos, necessidades, tools e a forma de montar tudo isto. Por fim, a nível da metadata, e isto foi um bocadinho o que nós chamamos o Data Ops Power Hub. A evolução do ano passado para este, nós temos este Metadata Driven Engine. O ponto 1 identifica um bocadinho um Modern Data Stack. Peço desculpa, este é um caso real de um use case que fizemos. Não é a única solução tecnológica, as únicas soluções tecnológicas, mas estas são algumas que estão no terreno a funcionar e que nós estamos a exemplificar. Em baixo, um pouco, uma visão muito simplista do que é este Data Lifecycle dos dados ao longo deste percurso. E o Extraction, o Loading, o Transformation e o Observability. São temas concretos que nós vemos essa necessidade. E estamos aqui a dar um exemplo do que é este Metadata Driven com a parte da ingestão dos dados sem uma linha de código. Há linhas de código, a questão é que hoje em dia cada vez mais é importante olhar para a metadata das organizações, quais são os fontes, quais são os dados, quais são as colunas, quais são as regras. Ao identificar essa mesma metadata, essa metadata deve trazer os dados de uma forma automatizada, chamemos assim, ok? Nós não estamos a escrever linhas de código para fazer extrações específicas, nós temos embutidos linhas de código que, a partir da metadata, faz essa mesma extração. Como eu disse, este é um exemplo com a parte de Data Ingestion. Este case study identifica todas estas partes, não só a parte do Extraction, mas também o Loading, o Transformation e o Observability. O Observability é um nome que nós demos para perceber o Data Lineage ao longo de toda a cadeia. Portanto, isto foi a tal evolução do Data Ops Power Up que nós sentimos. Volto a dizer, automatização, contínuo, são as palavras-chave deste processo. 2 exemplos de projetos, 2 clientes diferentes, com tecnologias diferentes, em que todas estas atividades se concretizaram. Nós temos um cliente na área do consumo, nos Estados Unidos, que estamos a trabalhar com ele a partir daqui de Portugal, numa equipe multigeografia. Todas estas peças através daquelas tools tecnológicas, chamemos assim, para não a tal questão de que não é só uma tecnologia que resolve tudo, ou não é só uma tecnologia que consegue fazer as coisas. Um cliente na área das telecomunicações, neste caso aqui é fácil, uma empresa de telecomunicações espanhola, acho que é fácil de perceber quem será, tem um painel de tecnologias completamente diferentes e nós identificámos ainda em baixo mais um conjunto de tecnologias que utilizamos em projetos que estamos a fazer. As peças estão lá, elas encaixam de diferentes formas. Se nós pensarmos naquilo que queremos fazer, é fácil encontrar esse caminho, chamemos assim, como organização. Como é que se pode começar? Aqui sim, nós estamos a falar sobre fazer assessments. Hoje em dia fala-se muito, eu quero resistir a falar em nomes, um projeto de fazer dashboards com A, um projeto de fazer dashboards com B.
Não sei qual é a fotografia que vocês têm, nós temos muito uma fotografia de fazer projetos com ClickSense, fazer projetos com Tableau e fazer projetos com Power BI, é aquilo que encontramos. Peço desculpa a outros fornecedores que também façam Data Analytics, mas estes são os três que nós repetidamente com que trabalhamos. Nós, para ajudar os clientes, temos um conjunto de coisas que nós chamamos de artefactos. É o resultado da experiência que vamos tendo e procuramos muito materializar em aceleradores de projeto, que identifiquem processos, que identifiquem necessidades, que identifiquem tudo, alternativas para fazer cada uma das coisas. E depois, dado o contexto do cliente, uma maior dimensão, uma menor dimensão, um volume de dados maior, um volume de dados menor, uma diversidade de dados internos, externos, etc., vamos adaptando a essas mesmas. Aqui estão alguns exemplos desses, o Data Enablement Vision, o Data Governance Program, o Data Ops Framework, o ETL Metadata Framework, que falei aqui um bocadinho mais à frente, mais atrás, o Eagle Solutions, são soluções setoriais que nós vamos ter, os Use Cases Advanced Analytics são casos muito específicos naquela área de insights que nós desenvolvemos com os clientes, e portanto aqui é uma questão de pensar o que é que a empresa precisa, o tal assessment, ver que destes nossos artefactos nós procuramos ajudar os clientes para que isto seja feito de uma forma mais rápida, e portanto é esta a nossa proposta de valor para fazer este caminho e para chegar ao céu, com uma boa fundação que nos permite automatizar tudo isto. Obrigado e bom dia.